Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial, onde olhamos para dentro sem tirarmos o nosso olhar do alto. Hoje vamos retomar alguns assuntos sobre autocuidado, entender um pouco mais, é um dia de aprendermos um pouco mais sobre a perspectiva de Deus, a forma como Ele nos cuida e a forma como Ele deseja que nós cuidemos de nós mesmos, da nossa vida, daquilo que Ele nos confiou. Hoje nós vamos falar sobre acalmar-se. Existe um acróstico com essa palavra, acalme-se, dentro da psicologia, que é uma técnica para a gente de fato se acalmar. Então, para cada letra da palavra acalme-se, existe uma ação, uma proposta de intervenção diante da ansiedade, diante do momento de aflição, para que nós possamos nos ajudar, exercitar e informar o nosso cérebro e o nosso corpo que nós estamos seguras e então se acalmar. Hoje nós vamos trazer um momento onde Jesus acalma a tempestade, a passagem que Jesus acalma a tempestade, para falarmos sobre esse assunto. Então, a gente vai usar essa base do acróstico, do acalme-se, mas com a perspectiva ligada a essa passagem de Mateus 8, que está entre os versos 23 a 27. Então, a gente vai fazer uma correlação do acróstico usado dentro da psicologia, mas com um link bíblico aqui, o que Jesus nos ensina com essa passagem sobre nos acalmarmos. Então, a gente começa com a letra A, do acalme-se, e na letra A a gente fala sobre aceitar, Aceitar que se está com ansiedade, assumir essa realidade. Dentro da passagem bíblica, a gente percebe a importância de aceitar a realidade que vivemos ao lado de Jesus. Por vezes queremos fazer a ansiedade sumir, mas muitas vezes Deus permitirá momentos desafiadores em nossa vida, mas sempre estará conosco. O problema não é sentir a ansiedade, é saber quem estará conosco quando ela chegar. Desafios, novas fases, coisas boas até, também terão momentos de tensão. Nem tudo que é de Deus vai ser livre de desconforto. Às vezes, Deus permite para que nós superemos e fortalecemos nossa fé, para que nós amadureçamos. Aceitar que estamos vivendo um momento desafiador e na companhia de quem é primordial para entendermos e lidarmos com essa ansiedade. Entender que nós estamos vivendo esse momento, aceitar essa realidade. Estou vivendo um momento desafiador, mas saber que eu estou vivendo esse momento ao lado de Jesus é mais importante ainda. Então, aceitar que eu estou vivendo esse momento e que não é porque eu não sou amada, não é porque Deus tem o pior para mim. Não, eu estou vivendo porque tem algum propósito. Tem algum propósito eu viver esse momento desafiador e no final, preciso crer que vai cooperar para o meu bem. Então, aceitar essa realidade é muito importante na perspectiva certa. Aceitar que a gente está vivendo essa realidade, entender quem está junto com a gente e que existe um propósito para que isso aconteça. Embora esteja doendo, embora seja desconfortável nesse momento, mas aceitar que é essa realidade que a gente vai ter que lidar com ela, Como que a gente torna ela leve. E a gente vai ver agora os outros passos. Vamos agora para a letra C, que na letra C a gente fala sobre contemplar. Contemplar, ele vem de observar, prestar atenção. Então, o importante aqui é atentar-se para o contexto, observar a sua vida como um todo. A ansiedade quer nos fazer olhar apenas para a tempestade. Olha aí agora, socorro, a tempestade. A Bíblia fala, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. E acabamos resumindo nossa vida ao desafio, ao medo, à dificuldade. A gente esquece e a gente pode usar nesse momento a contemplação no sentido de observar o todo. A gente precisa, na verdade, observar o todo.
a jornada que estamos prosseguindo. Os discípulos podiam olhar para onde eles estavam indo, quem estava no barco, como Jesus está reagindo a essa situação. Então, são coisas para a gente observar para além da dificuldade, para além da tempestade. Que a ansiedade faz com que a gente foque só na tempestade. Socorro, não tem outra opção, não tem outra saída. E a gente esquece as outras áreas da nossa vida. Eu sei que pode parecer um pouco insano pensar assim, mas sim, no meio do aparente caos, a gente precisa por vezes parar e focar em coisas que a gente tem para agradecer. E muitas vezes parar e desfrutar da presença de Jesus. Desacelerar, olhar para as outras áreas da nossa vida, aproveitar às vezes coisas incríveis que estão acontecendo em outras áreas da vida, mas aquele problema ali está tão latente, a tempestade está fazendo tanto barulho, que rouba a oportunidade de você desfrutar de um momento bom, de uma conquista talvez em alguma outra área. Então, contemplar, observar o contexto e sua vida como um todo é muito importante para que a gente consiga se acalmar de fato. Ter esses momentos de pausa, de interromper, de tirar um pouco o olhar da tempestade em si, nos ajuda a oxigenar o cérebro. E assim a gente consegue pensar em formas mais saudáveis de lidarmos com esse momento difícil. Então a gente vai para a letra A agora, da palavra acalme-se, do acróstico. E na letra A a gente fala sobre agir, sobre a importância de se movimentar. Os discípulos, eles foram acordar Jesus. Eles agiram e agiram sabiamente, procurando o lugar certo para encontrar a solução. Precisamos também, quando buscamos nos acalmar, precisamos de ação, precisamos nos movimentar no lugar certo. A ansiedade sempre vai querer nos paralisar, mas precisamos agir apesar dela. Mesmo que naquele momento seja sem muita fé de que algo possa mudar o cenário, né? Quando os discípulos foram falar com Jesus, eles falaram, socorro, nós vamos morrer. Eles não tinham esperança ali de que, de fato, alguma coisa boa ia acontecer. Era um pouco meio que sem esperança o discurso deles, né? Senhor, Senhor, acorde que a gente vai morrer. Tipo, estamos certos de que vamos morrer. Então, às vezes a gente vai chegar sem muitas expectativas, sem crer muito. Mas lembre-se, se tem alguém que tem poder para mudar qualquer cenário e nos fornecer o que a gente precisa para viver os momentos mais desafiadores, é Ele. Então, vá, haja, se movimente em direção a Ele, que pode nos ajudar, que pode nos direcionar para o que fazer, que passo dar, quem procurar. É muito importante que a gente faça esse movimento, que a gente se mova, que a gente acorde, Ele desperte Jesus, clame por Ele, para que a gente tenha alguma resposta, algum sinal e que Ele nos ajude, né, a viver esse momento. Acessar Ele é muito importante e a gente encontra diante de Deus muitas coisas, né, paz, a calmaria que só Ele pode dar. Então, buscar a pessoa certa e Ele vai nos dar a orientação, o que a gente precisa fazer e vai nos ajudar a viver esse momento. Ele está com a gente, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Com a letra E, a gente vai falar sobre liberar o ar, que tem a ver com a respiração, né? Respirar, encher os pulmões de ar novamente. E aqui a gente vai falar sobre ouvir. Ouça a voz de Deus e enche os pulmões de ar novamente. A respiração, ela leva a informação para o cérebro de que é necessário se acalmar. A respiração é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga se acalmar. E ali, quando os discípulos ouviram a voz de Deus, quando você tem esse momento de poder clamar a Ele, você ouve Ele, você tem a oportunidade de respirar. Aproveite o momento quando você ouve a voz de Deus e respire também. Mesmo você ainda não se sentindo tão calma, prossiga, libere o ar, respire,
Avise seu cérebro de que você encontrou o homem que criou e que controla a tempestade. E que com ele, não tem por que se desesperar. Então, avise seu cérebro. A respiração ajuda você a comunicar. É essa ferramenta que vai ajudar você a acalmar seu próprio cérebro e corpo. Informar para todo o seu corpo de: ei, não sabemos no que vai dar isso aqui, mas encontramos o homem que pode solucionar. Não estamos mais em perigo. Existe alguém que pode nos ajudar. E esse alguém é Jesus. Estamos falando com ele agora. Ele criou tudo isso aqui. Então, essas informações, através dessas verdades bíblicas e através da respiração, nos ajuda a informar todo o nosso corpo essas verdades, espalhar essa verdade para o nosso corpo. Então, a gente respira praticando essa fé de que sim, Ele está aqui, nós estamos seguros, Ele vai nos ajudar a acalmar todo esse caos interno que está dentro de nós. Com a letra M, a gente vai falar sobre manter os passos anteriores. Então, se mantenha fazendo os passos anteriores. Eu sei que a gente quer, na verdade, uma fórmula mágica. A gente quer tomar uma pílula e resolver tudo. A gente quer fazer uma coisinha e automaticamente tudo se acalmar. Mas a verdade é que precisamos persistir em praticar algumas ferramentas. Repetir quantas vezes forem necessário. Tomar consciência, olhar a situação como um todo, se encontrar com Jesus, acalmar o nosso corpo, informar para o nosso cérebro que estamos seguros, que encontramos Jesus, que Ele vai nos guiar, e repetir isso quantas vezes forem necessárias. Com a letra E, examine seus pensamentos. Por que essa situação me deixou com tanto medo, a ponto de eu esquecer que Jesus estava aqui comigo? Porque Jesus fala aos discípulos, né? Por que vocês estão com tanto medo? E a gente precisa fazer essa pergunta pra gente também. Por que eu tive tanto medo a ponto de esquecer que Jesus estava aqui no barco? Por que isso é muito importante, examinar nossos pensamentos? Entender a natureza, a raiz da nossa ansiedade, do nosso medo, é essencial para reconhecermos os padrões. Normalmente a gente tem um padrão que se repete, onde o alerta do nosso corpo da ansiedade é ligado toda vez que acontece algo parecido, algo semelhante, né? Então a gente precisa ver que padrão é esse. O que é um assunto específico, é sobre uma área específica da vida, normalmente é uma área específica que mexe com a gente, né? Mas é algo que alguém falou, o que foi que ativou isso? Esse medo. Então, entender essa natureza é muito importante, até para identificarmos antes mesmo de termos os sintomas atenuados, né? Então, a gente começa a perceber, já estou começando a ter esse comportamento ou essa sensação. Isso quer dizer que está despertando minha ansiedade. Então, eu cuido e antecipo para que esses sintomas não aumentem. Examinar esses detalhes é importantíssimo quando nos vemos nesses episódios desse sentimento de perigo, para que futuramente nós possamos prevenir e sermos aprovadas com uma fé mais fortalecida. Para quando a gente começar a ver a chuva caindo, lá vem a tempestade, a gente já sabe, calma, eu consigo, antes de me desesperar, eu consigo já consultar Jesus, eu consigo já usar essas ferramentas com antecedência, para que eu não entre em nenhuma crise, para que essa ansiedade não aumente ou me desespere. A próxima letra do acróstico é o S, de sorria. A tempestade já passou. Então, Jesus veio, Jesus interviu e Jesus deu ordens e a tempestade cessou. O ato de sorrir libera substâncias químicas que fazem bem ao nosso corpo e à nossa mente. Então, mesmo você não estando tão feliz, se esforce e sorria. Sorrir também é uma expressão de fé. A Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, né? Ela sorri diante do futuro. Ou seja, ela confia de que Deus está cuidando do seu futuro. Sorrir diante da ansiedade, além de colaborar, né, para acalmar o corpo, armazena na sua memória a capacidade que Deus nos deu de controlar nosso corpo e vencer momentos de tensão com a ajuda de Deus.
aumenta nosso repertório de vitórias, o que será fundamental diante de outros desafios. Então a gente aumenta esse repertório e começa a entender, olha, mais uma vez, e a gente certifica isso na nossa mente. Mais uma vez, mais uma prova de que é possível vencer momentos desafiadores de medo e de ansiedade. E aí a gente reforça isso na nossa mente. Nosso repertório vai aumentando. E cada vez mais que a gente vai passando por essas experiências, vai aumentando esse repertório, a gente vai ficando mais forte, né? A gente vai percebendo, poxa, peraí, eu consigo, o Senhor pode me ajudar. Eu venci um momento ali, agora, como Davi lá, né? Primeiro Davi protegeu as ovelhas de um leão, depois de um urso, depois ele estava se sentindo pronto para enfrentar o gigante. Então, aos poucos a gente vai aumentando aí nosso repertório de vitórias e lembrando que somos capazes, sim, com o Senhor, de vencer esses momentos. E por último, a última letra é a letra E, de espere. Espere o futuro com paciência. Os discípulos descobriram uma nova faceta de Jesus. Isso deve mudar a percepção deles sobre quem Deus é. Viver momentos de tensão e desfrutar de vitória em meio ao caos. Sabe assim, quando você finaliza em paz aquele dia que foi bem desafiador mentalmente, que só você sabe a batalha mental que você viveu? Deus te ajudou em cada segundo e você finalizou mais um dia. Esperar que a viagem ainda vai prosseguir. Então eles podiam sorrir, que poxa, que bom, a tempestade já cessou. Ainda tem uma viagem pela frente, Deus tem um propósito para minha vida. E Ele vai caminhar comigo nas próximas chuvas que vierem, tempestades que vierem e que vierem assolar meu barco. Então, esperar que essa viagem, ela vai continuar. E na próxima tempestade, certamente, você não será mais a mesma. Você acabou de entender, de descobrir uma nova faceta de Deus. Uma nova percepção sobre quem Deus é. Que Ele é um Deus cuidador. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da nossa vida. E que a gente pode esperar, sim, o futuro com paciência, com alegria. E a gente pode se acalmar, então. Porque a gente sabe que o nosso futuro, Ele já está lá no nosso futuro. E por isso a gente pode sorrir e esperar esse futuro com paciência. Eu espero que esse acróstico, essa analogia aqui, com essa verdade bíblica, tenha chegado ao seu coração, que possa te preparar para que você tenha ferramentas em mão diante de momentos como esse de desafio e que você consiga, com a ajuda do Senhor, se acalmar nesses momentos para conseguir organizar sua mente e prosseguir para que esse medo, essa ansiedade não te paralise e não impeça que Deus te use e continue usando essa ferramenta, né? Você como uma ferramenta para o reino dele, para o propósito que ele tem para a sua vida. Deus abençoe. Deixe aqui a sua avaliação sobre como Deus falou com você, seu comentário. Se você quiser me mandar no privado também, eu vou ficar muito feliz de poder ouvir como que essas mensagens, esse podcast tem abençoado sua vida. E é isso, tá bom? Deixa aqui sua avaliação. Muito obrigada e amanhã a gente se encontra de novo. Um grande abraço e uma ótima semana.